Fala investidor, Bruno Pape aqui e nesse vídeo você vai ter uma aula completa sobre fundos imobiliários como você nunca viu em nenhum outro canal e em nenhum outro lugar na internet. Você vai começar do zero até a compra de um fundo imobiliário na prática. Então vamos lá para a aula. Primeiro você tem que entender o que é um fundo imobiliário. Muitas pessoas já conhecem isso, mas por que é um dos ativos mais famosos hoje no Brasil? Um fundo imobiliário, ele alinha o investimento e os imóveis. E, como você sabe, no Brasil todo mundo adora imóveis. Mas o que difere um fundo imobiliário de um imóvel padrão, por exemplo, comprar um terreno ou comprar uma casa e colocá-la para alugar? A diferença é que os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, assim como as ações. Ou seja, você consegue comprar e vender cotas de fundos imobiliários pela internet, do seu computador, da sua casa ou até mesmo do seu celular, sem sair de casa, só com alguns cliques. E eu vou mostrar isso mais para o fim desse vídeo, então fica aqui comigo. E se você gosta desse tema, gosta de aprender a investir e curte fundos imobiliários, então já deixa o seu curtir aqui no vídeo que você ajuda muito o canal a ser recomendado para outros investidores como você. Um fundo imobiliário, diferente dos imóveis físicos também, além de ser negociado em bolsa de valores, ele tem uma série de benefícios. Por exemplo, todos os meses muitos fundos imobiliários pagam um rendimento na sua conta. Você compra o fundo e cai um dinheirinho todo mês na sua conta. E esse dinheiro, esse rendimento, ele é livre de imposto de renda. Zero. Você não paga imposto de renda sobre esse rendimento. Diferente de imóveis onde, dependendo de quanto você recebe do aluguel, você precisa declarar e recolher o imposto sobre os aluguéis que você recebe através de um carnê-leão, por exemplo, né? Você paga ali para a Receita todo mês depois de receber um aluguel da sua casa. No fundo imobiliário não tem isso. Você precisa declarar, mas você não paga nada sobre o rendimento de fundos imobiliários. É livre, zero. Esse daí é um bom almoço grátis, né? Como a gente diz no mercado financeiro. Então, por isso que muitos investidores gostam dos fundos imobiliários. É um ótimo ativo para quem busca renda. Então, se você está pensando em aposentadoria, em viver de renda, esse ativo deve fazer parte da sua carteira. Então, preste atenção nesse vídeo e estude com carinho tudo o que eu vou falar por aqui para ver se faz sentido para você e para o seu objetivo. Os fundos imobiliários existem diversos segmentos. Os 5 principais segmentos de fundos imobiliários são tijolos, ou seja, fundos imobiliários que detêm parte ou a totalidade de prédios de verdade reais, como shopping centers, hotéis, lajes corporativas, ou seja, escritórios e diversos outros segmentos também dentro de tijolos, universidades, hospitais, tudo mais que você imaginar. Outro segmento dos fundos imobiliários são os de recebíveis, ou seja, os fundos de papéis, como são popularmente chamados. Esses fundos investem em CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Esses certificados nada mais são do que dívidas imobiliárias. Então, uma financeira emite isso e o fundo compra essa dívida de imóveis, e quando a incorporadora que emitiu essa dívida ou a construtora que está construindo aquele imóvel, que pegou a dívida, vai pagando, o fundo vai distribuindo esses juros para os investidores que compraram um fundo de papel, né? Um fundo de recebíveis, como é tecnicamente chamado. Além desses 2 principais fundos imobiliários, existem mais 3, que são os fundos de gestão ativa, que compram e vendem imóveis para lucrar com a valorização do imóvel. Então ele compra, por exemplo, um terreno e vende mais caro, compra uma casa e vende mais caro, então ele especula no mercado imobiliário. Existe também o fundo de desenvolvimento, então ele compra um terreno, por exemplo, um condomínio, ele faz o terreno, sobe as casas, constrói elas e vende, então ele desenvolve do zero e depois vende, e aí com esse lucro ele vai distribuindo para os investidores. E existe também os fundos de fundos,
ou FOFs, né, como são popularmente chamados, fica até engraçado, né, FOF, fundo de fundos, FOFs. Esses fundos, eles investem em outros fundos imobiliários. Então eles podem ter fundo de gestão ativa, fundo de desenvolvimento, fundo de tijolo, fundo de papel, tudo dentro deles, até outros fundos de fundos. Esses fundos, na minha opinião, são os melhores fundos para um iniciante começar, porque você diversifica muito dentro de um único fundo. Inclusive, eu vou mostrar a compra na prática, na tela, aqui ainda nesse vídeo, de um fundo de fundo. Lembrando que aqui eu não faço recomendação de compra e vendas, nem nesse canal, nem por fora, eu não trabalho com isso. Eu sou um professor, eu vivo de investimentos e ensino como eu consegui chegar nesse patamar de viver de investimento e como você também pode fazer. Então aqui a gente não faz recomendação de compra e venda. Tudo que eu mostro aqui são os meus investimentos na prática e ensinando para você através do exemplo, beleza? Para ficar bem didático, bem fácil, que eu sei que você gosta bastante desse tipo de ensino que é direto na tela, sem muita enrolação. Mas eu tenho que te dar uma introdução que é necessária para você entender esse mercado e que é um mercado que também existe risco. Até agora eu falei das coisas boas dos fundos imobiliários, mas também tem as desvantagens dos fundos imobiliários. Quais são? Existe imposto de renda sobre a valorização da cota. Então se você comprou um fundo imobiliário por R$100 e você vendeu por R$110, você teve um lucro de R$10. Sobre esse lucro, você vai pagar 20% de imposto. Então, você teve um lucro de R$10, você vai pagar R$2 de imposto. 20% sobre o lucro, não sobre o montante inteiro. Ah, Bruno, se eu tive prejuízo, eu comprei por 100, vendi por 99, você não paga nada. É só imposto sobre o lucro, beleza? Outra desvantagem é o risco de mercado, ou seja, o fundo imobiliário ele oscila para cima e para baixo, assim como as ações. Isso, na verdade, acontece até na sua casa, por exemplo, no seu imóvel, nos imóveis que você vê pela vizinhança. Eles oscilam de preço. A diferença é que você consegue ver isso na tela, né? Você abre o home broker, você abre ali o ambiente da corretora e você consegue ver as oscilações, as variações de preço para cima e para baixo. Eu vou te mostrar isso também na tela quando a gente negociar o fundo imobiliário. E também existe o risco de liquidez. Obviamente, um fundo imobiliário é muito mais líquido, ou seja, muito mais negociado do que um imóvel comum, um imóvel que está aí no seu bairro. Por quê? Tem muito mais dinheiro girando ali em fundo imobiliário na bolsa de valores do que provavelmente tem de dinheiro girando no seu bairro. Pessoas interessadas em comprar um imóvel único ali no seu bairro, enquanto o fundo imobiliário a gente está falando de shopping centers gigantescos, operações muito grandes imobiliárias e tem muito dinheiro envolvido. Então tem sim mais liquidez do que um imóvel comum, ou seja, você consegue comprar e vender muito mais rápido, às vezes em alguns minutos. Porém, existe sim o risco de liquidez, não pode ser descartado, que é você não conseguir vender no preço que você quer. Então você comprou por 100, talvez você não consiga vender por 110. Você tenha que vender um pouco menos para conseguir vender a cota de fundo imobiliário que você comprou, R$107, R$108, R$105 ou até no prejuízo, R$99. Esse também é um risco aí por conta da liquidez que não deve ser descartado. Mas agora que você entendeu o que é um fundo imobiliário, as vantagens, as desvantagens e você está interessado em finalmente comprar um fundo imobiliário, não se preocupe, eu vou te ajudar. Vou mostrar direto na tela, eu vou comprar um fundo imobiliário para minha carteira e você vai acompanhar isso comigo, como funciona e finalmente conseguir dar um primeiro passo aí rumo aos investimentos. E se quiser comprar um fundo imobiliário também, você já vai saber o que fazer. Então, vamos para a tela, chega de papo, vamos para a ação. Fala investidor, Bruno Pape aqui e hoje eu vou atender a um pedido que eu recebo muito, que é: Bruno, me mostra como eu invisto na prática em fundos imobiliários. Talvez você não saiba o que é um fundo imobiliário, mas eu vou explicar para você aqui neste vídeo e você vai sair aprendendo o que é um fundo imobiliário e como fazer a compra do seu primeiro fundo imobiliário gastando menos
de R$100. É isso aí. Vou comprar uma cota de um fundo imobiliário que eu escolhi aqui para minha carteira e vou te mostrar isso direto na tela. Vamos lá para a aula? Agora eu vou mostrar direto na tela como comprar um fundo imobiliário. Vamos lá? Agora você está vendo aqui na tela como comprar um fundo imobiliário. Eu estou na corretora do Itaú, a Itaú Corretora. Não é a corretora com o melhor custo, na verdade, mas eu estou mostrando para provar que até dentro do banco você consegue encontrar uma corretora e atender aí às suas necessidades. Então, qual é o primeiro passo? O que a gente vai comprar aqui hoje? O que a gente vai negociar hoje? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e venda. Eu vou comprar um fundo imobiliário na prática para minha carteira e você vai ver como funciona essa compra, beleza? Então, se apegue à funcionalidade, não ao fundo que eu escolhi. Vamos lá então. Então aqui na corretora do Itaú, como vai ser em qualquer outra corretora também, você vai ter as opções de comprar e vender aqui para poder abrir o home broker, né? Ou o sistema de negociação. Então aqui no Itaú eu vou vir em compre, na sua corretora você vai ir em compre também ou home broker e eu vou selecionar o que eu vou negociar hoje. Vai ser ações? Não. Vai ser renda fixa? Não. Opções? Não também, mas é uma coisa que me pedem muito. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, então eu vou clicar aqui em fundos imobiliários e vou vir para essa tela aqui, que seria uma tela chamada de home broker, né? Que é o sistema de negociação das suas cotas de investimento, seja de ações, seja de fundos imobiliários. Aqui já é o ambiente da bolsa de valores, tá? Então você vai ter aqui alguns campos que eu vou explicar para você como vai funcionar isso. Vai ser um jeito bem didático, bem passo a passo para quem está começando do zero e quer comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então aqui primeiro você tem que prestar atenção se está selecionado compra ou venda, tá? Muitas pessoas se confundem nisso daí e acabam fazendo uma operação invertida. Então venda para você vender um fundo que você já tem e compra para comprar um fundo, que é o que a gente vai fazer hoje. Eu não tenho um fundo, então eu quero comprar um. Qual ativo você deseja comprar? O que significa ativo? Ativo é o fundo imobiliário que você deseja comprar, ou a ação, ou o ETF. São todos temas que a gente vai abordar aqui no canal também. Eu vou mostrar também na prática como negociá-los. Aqui a gente vai negociar um fundo imobiliário, que você já entendeu o que é. O fundo imobiliário que eu escolhi para começar vai ser um fundo de fundo. Eu expliquei o que são os fundos imobiliários, expliquei o que são o fundo de fundo. Por quê? Porque um fundo de fundo, ele tem vários fundos imobiliários dentro dele. Então com uma cota eu consigo diversificar só com um único fundo. Eu já compro vários fundos com um só. Por isso que eu mantenho meus custos menores e a segurança maior, porque eu estou diversificando com vários fundos. Qual fundo que eu escolhi? Eu escolhi o XPSF11. É um fundo ativo da corretora XP, eles que fazem a administração deste fundo. Ele paga em torno de 0,8%, 0,9% ao mês. Ele está pagando 70 centavos ao mês enquanto eu estou fazendo essa aula. E por conta disso eu acredito que é um bom retorno para minha carteira. Eu vou comprar este fundo. Lembrando, não é recomendação de compra e venda, é um fundo para minha carteira. Você precisa fazer avaliação para a sua carteira de risco, retorno e de acordo com o seu perfil. Então, como funciona aqui? Eu posso colocar quantidade, quantos fundos eu quero, e fundo imobiliário, diferente de ações, eu posso negociar a partir de 1. Ações seria no mercado fracionário. Fundo imobiliário não tem mercado fracionário. É sempre a partir de uma cota. Então, dá para você comprar uma cota no mercado integral, no mercado padrão. Eu posso colocar aqui a quantidade no Itaú ou posso colocar o valor. Eu quero gastar R$100. E qual o preço que eu quero pagar? E aqui vai mais uma aula. Eu vou explicar como funciona o home broker, né? Como funciona? Aqui do lado esquerdo você está vendo a tabelinha de compra. E aqui do lado direito você está vendo a tabela de venda. Beleza? Está mostrando as 5 melhores ofertas. O que isso significa? O investidor que está
pagando o maior valor pelo fundo imobiliário, ele quer pagar R$ 77,67. Ó, tá vendo aqui? Só que é só uma cota. O investidor que está embaixo, ele quer 13 cotas e ele está pagando R$ 77,66. Em contrapartida, quem tem o fundo está querendo vender 24 cotas por R$ 77,70. Então, a melhor oferta de compra contra a melhor oferta de venda. Qual que é a melhor oferta de compra? Quem paga mais. Qual que é a melhor oferta de venda? Quem está cobrando menos, certo? Só para você entender como funciona esse ranking aqui. Então, se eu jogar uma ordem aqui por R$ 78, eu quero comprar, por exemplo, por R$ 78, automaticamente eu vou pegar a melhor ordem de venda, ou seja, a ordem de R$ 77,70. Eu não vou pagar R$ 78. Eu vou fazer até uma demonstração aqui prática. Eu vou fazer melhor, eu vou botar R$ 100. Mas Bruno, estão vendendo por R$ 77,70, por que você vai botar 100? Para te provar que eu vou pegar a melhor ordem de venda, beleza? Então eu vou comprar aqui uma quantidade, vou mudar aqui para quantidade 1 e o preço que eu quero pagar é R$ 100 para hoje aqui, 7/10/2021. Vou dar um enviar e vamos ver como vai ficar essa ordem. Vou colocar aqui a senha. A ordem foi enviada. Vamos acompanhar a ordem. Ó, a ordem foi enviada por R$ 100, né? Vamos ver aqui ó, uma taxinha que a bolsa cobra, 3 centavos. Acompanhar a ordem. O banco cancelou a ordem. Provavelmente porque está muito fora da cotação, né? Eu subiria muito a cotação da ação, mas em algumas outras corretoras eles executariam por R$ 77,70. Então, só para você ver que você está blindado de cometer erros nessa questão do preço. Vamos então fazer uma ordem agora no valor correto que está sendo negociado lá no Home Broker, né? Vamos ver aqui em comprar, fundos imobiliários, vamos fazer o caminho certinho. O ativo XPSF11, beleza, quantidade 1 e o valor eu vou colocar o melhor valor de venda, R$ 77,70 e vou dar um enviar aqui. Estou comprando por R$ 77,70, vai pegar uma dessas ordens aqui, ó. Enviar. Foi enviada a ordem, R$ 77,70 mais os emolumentos da Bovespa, porque eles cobram uma taxinha pequena, então ao todo eu gastei R$ 77,72. Vamos ver a ordem. Então a gente tem a ordem agora confirmada. Está aqui a nossa ordem antiga cancelada, que eu joguei R$ 100, muito acima do valor que estava sendo vendido. Para evitar alguma manipulação de preço, o Itaú cancelou, mas isso é do Itaú, tá? Não são todos os corretores que fazem isso. Tem corretora que permitiria você comprar pela melhor ordem de venda. E a ordem que eu joguei no preço de mercado, ou seja, tinha um investidor pedindo R$ 77,70 e eu comprei por R$ 77,70. E a ordem que eu fiz ali no preço de mercado, ou seja, tinha um investidor pedindo R$ 77,70 na cota e eu comprei por R$ 77,70. Eu mandei uma ordem e ela foi confirmada, tá aqui a ordem. Então, temos aí a ordem R$ 77,70, com mais aqueles 2 centavos de emolumento. Tenho aí a compra do meu fundo imobiliário concretizada. Vamos só ver como é que ficou lá, para entender melhor como funciona essa parte do Home Broker. XPSF11, ele vai me trazer aqui os fundos. Ó, lembra que tinha aqui 21 na quantidade aqui que esse investidor estava vendendo, esse investidor da corretora XP, agora tem 19, porque eu comprei uma cota e mais alguém deve ter comprado uma outra cota. Então agora tem 19 cotas disponíveis. Esse, inclusive, é um risco que você tem que ficar atento, que é o risco de liquidez, ou seja, quantos investidores estão negociando aquela cota de fundo imobiliário que você pensa em comprar ou vender. Se tem poucas ofertas ali, tem que ficar ligado, porque agora eu coloquei um valor menor. Mas se eu quisesse comprar
um valor maior aqui de cotas, talvez eu não conseguisse comprar neste preço. Por quê? Só tem 19 cotas a R$ 77,70. Se eu quisesse comprar mais de 19, eu ia ter que jogar o preço em R$ 77,79, né? R$ 77,79, ou aguardar que alguém decidisse vender para mim mais cotas por R$ 77,70. É assim que funciona o home broker e é dessa forma que você compra um fundo imobiliário na prática. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal porque a gente vai ter muitas outras aulas práticas comprando fundos imobiliários, ações, ETFs, negociando BDRs e tudo mais que tem no mercado de investimentos, sem enrolação, sem frescura, direto na tela. Espero que você tenha gostado. Um abraço e valeu!